seguindo na leitura de O Rebelde, de Robert E. Howard. Introdução, por Marco Antônio Colares. O que dizer sobre essa obra que os leitores brasileiros têm agora em mãos, intitulada no original, segundo um dos melhores amigos de Howard, como Post Oaks and Sand Roths, mas que intitulamos aqui no Brasil de O Rebelde. Quem leu o prefácio de Rusty Burke já observou que o estudioso trouxe muitas informações sobre o texto, assim como o escrito final de Jason Ray Carney nos concebe uma relação magistral entre o ordinário existente no relato, ao lado da ficção mais extraordinária e que se tornou o principal métier de Robert Irving Howard. Mas devo tecer algumas linhas sobre a problemática em torno desse autor e sua obra literária. Problemática essa vinculada ao seu resgate junto ao grande público, até pelo fato de ser a primeira vez que sua autobiografia, e vou usar o termo aqui de forma um tanto arbitrária, é publicada em nosso país, com a qualidade marcante das publicações da Script Editora. Mas antes de estabelecer o ponto central dessa introdução, quero demarcar uma citação do biógrafo que fez parte desse respectivo movimento de resgate da figura e da obra de Howard no Zewa, Mark Finn. Vejamos as linhas que seguem. No final de 1928, Robert sentou-se à máquina de escrever e digitou o que pode ter sido sua última tentativa de uma história confessional, voltada para o mercado que queria ficção mais realista, e não múmias ou ghouls ou cavaleiros com espadas. O romance que Robert escreveu foi baseado em sua vida, dos 18 aos 21 anos. O livro foi póstumamente intitulado de Post Oaks and Sand Roths, em referência à paisagem em torno de Cross Plains. Em qualquer caso, o livro é ficção. Embora sejam selecionadas as experiências de vida de Robert, e ele alegremente reorganiza os eventos para fazer uma narrativa melhor. Da mesma forma que um filme biográfico aumenta as tensões e inventa o drama, Post Oaks and Sand Roths embeleza e até reescreve a história pessoal de Robert para contar histórias mais incríveis. Apesar dessas limitações, Post Oaks and Sand Roths ilustra às vezes, pelo menos graficamente, todos os altos e baixos de Cross Plains durante a época do segundo boom do petróleo. Ver quando foi o primeiro. Embora seja tolice aceitar o livro pelo valor de fato, pois Robert era um contador de histórias instintivo, certas passagens de Post Oaks and Sand Roths contêm alguns grãos de verdade e ajudam a mostrar que tipos de empregos que Robert exerceu e como ele se sentiu sobre eles. Finn, Mark, Blood and Thunder, The Life and Art of Robert E. Howard, Austin, Monkey Brains Books, 2006, página 91. Pois bem, temos um texto que demarca o solo onde estamos pisando. Finn entende que essa obra de Howard que vocês têm em mãos funciona como um relato que se pretende realista, ao mesmo tempo em que o autor propositalmente distorce os fatos de modo a deixá-los mais fantásticos, tratando de um curto período de tempo de sua breve vida, entre os anos de 1924 a 1927. Finn demarca, portanto, assim como fez Burke, que Howard nos concebe mais do que uma verdade literal dos fatos, expressando uma verdade de seus próprios sentimentos, uma autorrepresentação sobre si mesmo e de sua pequena cidade, Cross Plains, no Texas, sem falar em seus amigos e em todo o ambiente à sua volta. Trata-se, então, de um relato de um jovem escritor
a tecer ponderações sobre ele mesmo e sobre suas dúvidas quanto a se tornar ou não um profissional de sucesso na área literária. E, claro, um texto sobre seu amado boxe, sobre a literatura em prosa ou a poesia, sobre seus muitos empregos antes de se tornar escritor pulp e sobre seus anseios pessoais, suas dúvidas, seus conceitos e preconceitos. E nesse ponto, lembro novamente da problemática que mencionei ao início desse texto, algo que quero tratar a partir de agora. Pois, por quase 70 anos, a figura de Robert Irving Howard foi deveras estereotipada por fãs, estudiosos e ou biógrafos, sendo muitas vezes ofuscada por sua principal e mais notória criação, o Cimério Conan. O suicídio repentino do escritor, a 11 de junho de 1936, levou inadvertidamente a um longo e complexo processo de deturpações interpretativas quanto às características nodais de sua obra e mesmo de sua pessoa, incluindo suas motivações para o ato extremo de tirar a própria vida. A busca de compreensão de sua psique se deu principalmente no contexto histórico dos anos 1970 a 1980, exatamente no momento em que Conan se tornava cada vez mais conhecido da cultura pop, sendo veiculado em mídias variadas após a literatura original, primeiro nas comic books da Marvel Comics, a partir de 1970, depois no cinema, com a produção fílmica de 1982, intitulada The Conan the Barbarian, co-roteirizada e dirigida por John Milius e estrelada por Arnold Schwarzenegger. Logo após a morte de Howard, sua herança literária foi sendo passada a diversos herdeiros do pai, Isaac Mordecai Howard. Aos poucos, seus muitos contos, originalmente veiculados nas Pulp Fictions, foram aparecendo em livros com capas de brochura, passando por processos editoriais que mudaram certos trechos ou mesmo segmentos textuais inteiros do escritor. Não tardariam a vir as ditas colaborações póstumas, que nada mais eram do que a tessitura de textos em cima de fragmentos, sinopses ou contos inacabados de Howard, em uma exploração comercial que fez de Conan uma marca poderosa, tornando tais movimentos cada vez mais comuns com o passar do tempo. As publicações dos textos do Cimério pelo editorial Gnome Press dos anos 1950 contaram com algumas pequenas inserções e revisões nos escritos howardianos originais, mantendo, no entanto, o mais próximo das publicações como foram escritas e de como tinham sido veiculadas na Weird Tales. Na década seguinte, no entanto, vieram os livros da Lancer Books, publicados a partir de 1967, sendo editados principalmente pela controversa figura de Léon Sprague de Camp, que teve entre um de seus méritos o de chamar o incrível Frank Frazetta para ilustrar suas capas. O problema consistia no fato desse escritor, editor e outros como ele mudarem trechos inteiros os textos literários originais de Howard, o que muito dificultava os estudos sobre a obra do texano. Junte-se a tudo isso a depreciação feita pelos ditos críticos esclarecidos, que defendiam aquilo que comumente é denominado de literatura de qualidade e que, por oposição, depreciavam os textos da chamada baixa literatura, veiculados em revistas como as Pulps, incluindo os escritos do gênero literário da fantasia de modo geral, colocando Howard como um autor menor e sua obra como a expressão de uma narrativa alienante e escapista, sem qualquer sentido filosófico mais elaborado.
Bem sabemos que figuras importantes do porte de Glenn Lord, agente literário durante muitos anos os herdeiros de Howard, e fã inconteste do trabalho do escritor, procuraram exaltar o legado howardiano, com textos e artigos que buscavam externar aspectos complexos de sua escrita de modo geral, incluindo a obra de referência escrita e organizada por ele, The Last Celt, a Bibliography of Robert Irving Howard, de 1976. Ainda assim, havia toda uma utilização do nome Conan pela Marvel e depois pela empresa que cuidava da trademark no cinema e em outras mídias na época. E, inadvertidamente, algumas narrativas midiáticas acabaram gerando a ideia de que Howard se resumia à sua mais famosa criatura, e mais, que essa criatura era a pura expressão de uma fantasia escapista de um personagem bárbaro violento, errante e brutal, um guerreiro reduzido ao salvamento de donzelas em perigo ante as garras de feiticeiros perigosos ou monstros terríveis. Não há como deixar de evidenciar, entretanto, o peso do trabalho do argumentista em quadrinhos Roy Thomas, que foi responsável por levar Conan para a Marvel e que fez do personagem um campeão de vendas na editora, tanto no formato dos comic books como em revistas, em formato magazine em preto e branco, voltadas para um público mais adulto. Muito menos podemos deixar de exaltar as adaptações feitas nos quadrinhos naquelas 2 primeiras décadas da Marvel, muitas das quais na mesma seara visceral dos textos literários howardianos, captando alguns elementos extraídos dos textos canônicos nos ciclos de Conan, com inserções de certos textos fidedignos em recordatórias e com tramas que possuíam um tom howardiano. Mesmo assim, no complexo processo de potencialização da marca Conan, em meio ao movimento de ampliação e veiculação de seu nome ao lado do termo bárbaro conjugado a ele, algo que nem sempre aparecia nos textos originais, muitos elementos do texto howardiano foram aos poucos sendo deixados de lado, meio que seguindo um modelo vinculado a padrões um tanto estereotipados do homem bárbaro, másculo, valentão, em uma jornada pessoal contra monstros, feiticeiros e seitas malignas. Isso se deu-se não somente pela pena do competente Thomas, que também criou narrativas afastadas do mote original com o tempo, mas também, e principalmente, com a tessitura de narrativas genéricas de tantos outros escritores de quadrinhos e pastiches do personagem, incluindo, no segundo caso, o já comentado De Camp, ao lado de figuras conhecidas do porte de Lin Carter. Pois nas interpretações sobre fantasia de Conan, e também de outros personagens de Howard em mundos de fantasia, incluindo-se o rei Atlante de nome Ko, passou a se consolidar toda uma visão construída do texano como o pai do subgênero conhecido como espada e feitiçaria, ou fantasia heróica. Comumente se trata de uma forma de literatura, caracterizada, entre outras coisas, pela presença de um herói ambivalente, normalmente masculino, girando em torno de sua trajetória pessoal e temerária em dado mundo secundário ao nosso, similar ao próprio passado histórico da humanidade, mas onde as mitologias existiriam, a magia seria real e a fantasia seria reconhecida como verdadeira e tacitamente aceita por todos, seja pelos personagens das tramas ou os próprios leitores. Como bem nos lembra um dos mais renomados estudiosos em Howard,
Patrice Luinet, toda uma geração de escritores de fantasia dos anos 1960 a 1970 encontraram obras incríveis, com narrativas ocorridas em mundos repletos de perigos a serem enfrentados por heróis virtuosos. Tais escritores do fantástico precisavam então criar uma definição para a forma de fantasia mais brutal howardiana que lhes influenciava, visto suas narrativas serem um tanto distintas das fantasias mais épicas daquele contexto, ao estilo de Tolkien, por exemplo, em um momento de efervescência do respectivo gênero. Afinal, os heróis de Howard eram comumente menos bidimensionais do que aqueles da fantasia épica, possuindo tramas mais sujas e brutais, o que acabou gerando uma leitura da obra do texano que às vezes a reduzia a esses aspectos da luta de heróis contra feiticeiros ou monstros tentaculares Lovecraftianos, quando não camuflavam elementos filosóficos mais complexos que podem ser observados em algumas de suas linhas escritas, vinculados principalmente à fronteira do sudoeste dos Estados Unidos, ao Texas e a Cross Plains de modo particular. O que podemos depreender a partir de todas essas colocações? Em primeiro lugar, que o criador de Conan foi deveras ofuscado pelo sucesso do personagem famoso em mídias diversas, principalmente pós-mortem, quase que um ilustre desconhecido em relação ao Cimério, como bem nos lembra Luinet em seu O Guia Howard. Em segundo, que o texano foi também tratado como pai de um subgênero a caracterizar sua fantasia a partir de critérios um tanto vagos, às vezes estereotipados e até um tanto arbitrários em certos sentidos, tomando seus escritos de forma mais genérica do que o eram originalmente. Por fim, e não menos importante, que seus respectivos textos foram editados ou modificados por pessoas que queriam apenas lucrar com sua obra, dificultando com isso o próprio entendimento de quaisquer elaborações filosóficas em suas linhas escritas, principalmente no que concerne às relações de Howard com o ambiente em que cresceu e viveu. Junte-se a toda essa problemática aqui exposta as interpretações da primeira biografia mais densa da figura de Howard, uma obra que colocava o texano como um suicida em potencial, talvez desde a mais tenra infância, quando não um sujeito deveras antissocial e insano, totalmente estranho frente aos seus contemporâneos de Cross Plains. Pois essa construção biográfica ainda gera ressonância entre os seguidores de Howard, possuindo inferências criadas muitas vezes à revelia de certas fontes, e mesmo testemunhos da época de vida do autor, cunhada pelo já citado Sprague de Camp, sua esposa Catherine de Camp, e mais Jane Whittington Griffin, biografia essa intitulada Dark Valley Destiny, The Life of Robert E. Howard, The Creator of Conan, publicada em 1983. Se na obra em questão observamos um estudo dos mais densos sobre a vida do criador de Conan, Sonia e Cole, contendo como principal mérito o de procurar fontes de informações de pessoas que realmente conheceram o escritor, temos também um problema candente, consistindo especificamente no tom narrativo da obra, visto que a biografia traça um perfil psicológico de Howard baseado em uma trama deveras parcial de seus criadores, montada sobre uma interpretação pré-concebida sobre o escritor com doses freudianas. Trama que estabelece a premissa de que Howard era um sujeito insano e antissocial, tomando em certos trechos de formas deveras depreciativas, quase que a constituição de uma novela dramática
sobre um sujeito que não tinha vida social fora de sua escrita fantasiosa e que passava isolado em sua pequena cidade para escrever sua obra visceral. Ora, em sua própria biografia sobre Howard, o estudioso Mark Finn refez muitos dos caminhos do Zecamp, apontando seus defeitos em não considerar a origem texana de Howard, enfatizando o contexto histórico daquela cidade do interior do Texas nas 3 primeiras décadas do século XX, em meio ao chamado boom do petróleo da época e junto da Grande Depressão dos anos 30. Assim, Finn externou toda a existência de fortes relações de Howard com a idealização do passado da fronteira do Texas do Oeste, algo que gerou um sentimento negativo no escritor sobre o fato em si, fora todo um conjunto de relações do texano com o seu ambiente social a serem dirimidos e entendidos pelos estudiosos. Junto a esse resgate da figura de Howard, para além dos juízos de valor carregados sobre sua psique, tivemos a partir de meados dos anos 1990 e principalmente após os anos 2000, o resgate de seus textos literários originais, livrando seus escritos das ditas mãos pesadas editoriais e de seus supostos colaboradores, sendo tais textos publicados na íntegra como foram escritos, primeiro pela Wandering Star e depois pela editora Del Rey Books, algo que faz parte desse amplo processo de resgate. Devemos lembrar que organizações do porte da Robert E. Howard United Press Association, REUPA, também fizeram sua parte, veiculando publicações diversas sobre a vida e sobre o conjunto da obra do escritor texano, além de organizar a revista acadêmica The Dark Man Journal, oferecendo, desde a década de 1990 principalmente, um material riquíssimo de análise sobre Howard e sua obra. A premissa básica no caso desse tipo de organização seria mais Howard e menos Conan, melhor dizendo, a de enfatizar o personagem cimério como parte de todo um corpus literário muito maior, analisando-se assim toda a produção howardiana e não apenas um de seus ciclos literários, entendendo melhor a obra como um todo, bem como seu autor e seu rico e emblemático ambiente social e contexto histórico. Alguns membros importantes desse amplo ciclo de defensores e apologistas do resgate da figura e da obra howardiana em sua forma mais pura, escreveram novos estudos e mesmo biografias que se distanciaram do tom psiquiátrico dos de Camp, incluindo autores já mencionados aqui, destacando-se figuras do porte de Glenn Lord, Mark Finn, Patrick Luinet, além do incrível Rusty Burke, que nos ajuda com as notas de rodapé do presente livro e com o rico prefácio apresentado a vocês. E nesse caminho todo, podemos observar na íntegra um texto howardiano puro e deveras emblemático, traduzido e veiculado pela primeira vez em nosso país. Trata-se de um relato de próprio punho do texano e que se torna seminal em todo esse complexo e necessário resgate. Pois lembro a todos que para conhecermos um pouco mais sobre esse grande escritor Pope, para além dos juízos de valor carregados sobre sua persona, não basta ler apenas estudos e biografias sobre ele. Muitas de suas ideias encontram-se em sua prosa visceral, em seus mais diferentes ciclos narrativos, em suas diversas cartas trocadas com amigos e escritores, em suas fantásticas poesias e, claro, em sua obra pretensamente autobiográfica, que finalmente os leitores brasileiros terão a chance de conhecer. Sem mais delongas, então, com vocês, o Rebelde.